Olá, começa agora mais um Tese da Minha Vida. E hoje eu converso com Ana Carolina Cardoso de Souza, que é graduada em Engenharia de Controle e Automação, é mestre em Sistemas Mecatrônicos e doutora em Engenharia de Sistemas Eletrônicos de Automação, todas as três formações pela Universidade de Brasília, UNB. E agora a Ana Carolina é consultora numa universidade da Austrália e a gente vai conversar sobre isso. Olá, Ana Carolina. Oi, Viviane. Boa noite. Olá, muito prazer em ter você aqui hoje no Tese. É um prazer muito grande de estar participando também. Eu achei o projeto muito bonito, muito carinhoso, assim, de contar histórias. Obrigada. Ana, e para a gente começar, eu queria te ouvir um pouco sobre as engenharias, de modo geral, e o debate sobre mulheres nessas áreas. É, Várias pesquisas falam de 20 a 30% de mulheres em no conjunto das engenharias. E aí eu queria saber de você, se na sua formação, como que isso, né, esse percentual baixo de mulheres, teve um impacto para você como aluna e no mercado de trabalho? Como que você vivenciou isso até agora? Bom, a engenharia é um ambiente que essas pesquisas, com certeza, refletem bastante o que é o curso. E eu fiz controle de automação no Mecatrônica, na UNB, e eu diria que é um pouquinho pior. Porque quando eu entrei, por exemplo, eram 20 e poucas vagas, e entraram duas meninas. Eu e mais Nossa, uma menina. E eu lembro um semestre ou dois depois que entraram quatro meninas, foi um recorde. E, bom, a gente vira, não é alvo a palavra que eu quero dizer, mas uma pessoa que todo mundo sabe quem é, porque você tá lá e você é a única menina, todo mundo sabe quem você é, qual é o seu nome, qual semestre você tá. E durante o curso, eu acabei não visualizando muito bem alguns detalhezinhos. Eu acho que eu não tinha um discernimento muito bom com relação a isso. E hoje eu vejo, olhando para trás, algumas coisas que aconteceram que me afetaram bastante. Eu já vivenciei situações que pessoas foram machistas, pessoas foram homofóbicas. Eu sou lésbica, eu sou casada com uma mulher. Na época eu não tinha nenhum namoro sério, então, assim, a minha sexualidade parecia bem resolvida, mas era aquele bem resolvida, tipo, não precisa todo mundo ficar sabendo. Até que, bom, o que vivenciou, assim, com relação ao mercado de trabalho? Eu tinha o interesse de entrar em empresas, né? E no finalzinho da graduação, eu já tinha aquela sensação, o que eu vou fazer depois? E aí eu comecei a fazer várias entrevistas de emprego. Emprego, estágio, diversos. E mais de uma vez me perguntaram se eu era casada, mais de uma vez me perguntaram se eu tinha filhos, se eu queria ter filhos, quando eu queria ter filhos. E os meus colegas, obviamente, homens, nunca eram perguntados nada disso. E eu nunca consegui passar por uma seleção fora do ambiente acadêmico, né? Dentro do ambiente acadêmico eu consegui algumas vagas, eu consegui vaga de estágio, consegui vaga de pesquisa, mas no ambiente mesmo de mercado de trabalho eu não consegui nenhuma. Eu tinha interesse. E eu vi meus colegas conseguindo, com desempenhos semelhantes, ou às vezes inferiores que o meu, de certa forma, né? É claro que eu não estou colocando tudo em cima disso, mas esse tipo de pergunta eu vejo hoje com outros olhos, porque eu me vejo hoje outra pessoa. Na época eu nem achei um problema esse tipo de pergunta. Eu não tinha esse discernimento. E hoje eu olho e eu acho muito absurdo. Principalmente pelo fato de que os homens não são perguntados isso, né? E partindo disso, né, de você ter tentado outras vagas no mercado, ter ouvido essas perguntas, não ter sido selecionada, foi a partir delas, ou por qual outro motivo, né, essas negativas nesses processos seletivos de empresas, que te levaram ao mestrado, emendar a graduação com o mestrado? Como que foi essa chegada ao mestrado? Foi com certeza a partir disso, assim, porque eu terminei a graduação sem muitos. Antes de terminar a graduação, eu queria um plano para depois que eu terminasse, né?
Então, eu comecei a procurar outras alternativas. Eu estava trabalhando num projeto de pesquisa com uma professora, que ela é do Ciência da Computação, e eu cheguei para ela e falei, estou pensando em fazer um mestrado. É uma possibilidade, uma alternativa. E ela super topou, falou, olha, eu tenho esse projeto aqui, você quer fazer? Eu falei, quero. E isso foi uma forma de eu me ver fazendo coisas, porque eu não acho que isso seja necessariamente ruim, eu acho que é diferente. Eu acho que as graduações de engenharia em universidades públicas brasileiras, elas são muito teóricas. Então, você sai da graduação com um conhecimento, uma bagagem muito grande, um conhecimento de saber a teoria, mas a prática, ela acaba sendo um pouco deixada de lado, por diversos motivos. Hoje eu vejo uma mudança nesse sentido, de valorizar mais os laboratórios, valorizar mais projetos de pesquisa, até você ter tido mais investimento nos últimos anos permitiu fazer isso, mas eu vi o mestrado como uma extensão da graduação, então seriam mais 2 anos de graduação, teoricamente, em que eu poderia fazer algo prático, e a partir desse prático, talvez ganhar um pouco mais de experiência que pudesse me ajudar em outros processos seletivos para outras empresas, né? Então, eu entrei no mestrado mais com essa visão, assim, com essa tentativa de desenvolver esse meu lado mais prático mesmo. E você teve bolsa, né? O período da possibilidade de bolsas foi também um período, assim, possibilidades grandes de bolsa, né? Que hoje a gente tem, quando existem bolsas, elas são reduzidas e mesmo assim a gente já teve conversas aqui no Tese de pessoas que perderam logo no início já a bolsa por esses processos que estão acontecendo, né? De bolsas terem sido cortadas do programa. Você teve uma bolsa de parceria com a Petrobras, que ela foi interrompida porque você recebeu uma proposta, você passou numa seleção de uma empresa, né? E conta um pouco desse episódio seu, porque eu acho que tem a ver, talvez eu queria saber disso, só adiantando, a Ana Carolina, hoje ela é consultora de uma universidade na Austrália, mas ela tinha que estar lá hoje, né? Ela não está em razão da Covid, e eu queria saber se o receio também de talvez você perder esse contrato com a Universidade Australiana remeteu um pouco a esse momento quando você estava no mestrado. Você teve esse receio de acontecer de novo? Conta um pouco Nossa, disso. com certeza traumas passados, assim, passaram pela minha cabeça, pela cabeça da minha esposa, porque, como você mencionou, eu tinha uma bolsa de um programa de recursos humanos da Petrobras, em que eles investiam em pesquisas de offshore, então era uma época dos anos dourados, as vacas gordas que a gente teve, né? Vacas gordas que a gente teve. E era uma bolsa bem estável, que duraria até o final do meu mestrado, mas um pouco antes de terminar o mestrado, eu acho que uns 4, 5 meses antes, eu já estava pensando, eu sempre estou pensando assim, na próxima etapa, como normal, né? O que você vai fazer depois, né? E eu estava pensando, o que eu posso fazer? Vi processos seletivos por aí, vi esse processo seletivo de uma empresa, aqui no DF, e eu passei no processo seletivo, estava tudo certo para me contratarem, eu cheguei aí eu acho que era o IEL na época, alguma coisa assim, algum instituto, porque eles tinham, não era um contrato com a empresa diretamente, eles tinham recebido um investimento para pesquisa, então a partir desses investimentos eles iriam pagar uma outra bolsa, mas eu não podia acumular bolsas, então eu tive que cancelar minha bolsa da Petrobras, e como era uma bolsa da Petrobras, e burocracias, né, tinha que passar por vários estados diferentes. Começava aqui no DF, tinha que ir para Goiás, depois tinha que ir para o Rio, e aí burocracia, tinha que voltar para o Goiás e vir para Brasília. Então, levou semanas para fazer esse processo de cancelamento da bolsa. No dia que cancelaram minha bolsa de fato, que eu poderia começar a receber a outra, eu mandei um e-mail para a empresa e me responderam, mas a gente já contratou outra pessoa. E tinha, sei lá, 2 semanas que eu tinha entrado em contato com eles. Então, obviamente, eu tive um leve desespero de pensar, poxa, eu tinha uma bolsa garantida por mais 4, 5 meses e eu não tenho mais, assim, o que eu vou fazer, né? Bom, sua renda vai embora, o que você faz? Então, o que eu fiz foi começar a perguntar para pessoas por aí,
se tinham outras bolsas, né, que eu acabei encontrando o Antônio, que acabou se tornando meu orientador de doutorado, por isso eu troquei de área e tal, mas isso com certeza voltou agora no início do ano, porque eu fui selecionada para essa vaga na Austrália em fevereiro. Eu assinei o contrato com eles em fevereiro. E eu estava fazendo o processo de visto, assim, a gente começou a empacotar coisas aqui em casa, porque, né, a gente está mudando para literalmente do outro lado do mundo. E o processo do visto é demorado, precisava de uma prova presencial de inglês, e na semana que eu ia fazer a prova, eu me lembro, eu acho que era 14 de março, na semana que eu ia fazer a prova foi quando fecharam as escolas, porque a Covid estava começando a estourar aqui no Brasil. E nesse momento eu pensei, aconteceu de novo. E a gente estava vivendo um momento, assim, o mundo estava vivendo um momento de, meu Deus, o que vai acontecer, né? E eu, especialmente nesse limbo, de não ter ideia do que vai acontecer, né? Isso em março, passei algumas semanas assim, meio na bad e tal, mas enfim, eu sempre tive o suporte dos meus pais, então isso meio que, assim, passar fome eu não ia passar, mas ainda assim, era o primeiro momento que e uma diferença, que para mim é um pouquinho mais grave, digamos assim, é que era um momento que eu não ia mais depender dos meus pais. Era um momento que eu falei, nossa, eu consegui a minha independência financeira. Com 31 anos, mas eu consegui a minha independência financeira. E, de repente, eu não tinha mais. Então, eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer? Eu vi alguns outros projetos que estavam rolando aqui no Brasil, meio remotos, pensei em ajudar. Até que eu entrei em contato com o pessoal lá na Austrália e falei, olha, gente, o visto, eu não sei quando eu vou conseguir tirar, eu não sei quando eu vou conseguir isso, tá me angustiando, eu não sei o que fazer. Os primeiros e-mails deles foram tipo, aqui a gente tá vendo como que é a situação e tal, até que eles mandaram um outro e-mail e falaram, olha, a gente precisa tocar a pesquisa, e a gente tem o dinheiro para pagar. Então, a universidade criou um grupo de gerenciamento de risco, de crise, né? Porque o que a gente estava vivendo, o que a gente está vivendo é uma crise, e decidiram criar uma vaga nova de consultoria para pessoas que estavam na mesma situação que eu, que não era só eu. A pesquisa ia parar lá também. Então, eles decidiram me contratar à distância. Então, desde maio, foi quando saiu oficialmente o meu contrato. Oficialmente trabalhando com eles desde abril, mas desde maio com o contrato. Eu tenho contrato até o final do ano, que tá para ser renovado, eles já vão renovar, e eu acho que eu só consigo ir para a Austrália no início do ano que vem, porque eu ainda não tenho visto. Eu consegui terminar o processo, fiz a prova online de inglês, mas eles estão segurando o visto lá, então não sei quando que eu vou conseguir. Eu acho janeiro, fevereiro, uma coisa assim. Então, vamos voltar na sua pesquisa de doutorado, né? Você falou agora que com isso da bolsa da Petrobras ter sido cancelada, porque você ia para uma outra bolsa e tal, você acabou tendo que também procurar outros lugares, né? Outras parcerias dentro da universidade para conseguir finalizar o seu mestrado. E aí você conheceu um outro grupo de pesquisa e que dali veio a sua pesquisa de doutorado. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que muita gente vai gostar de saber, ter um lado de pensar a ciência como também um trabalho voltado à população, que eu acho muito importante, as pesquisas que você desenvolveu a partir desse momento. Conta um pouco para a gente. Pois primeiro comentar um pouquinho que durante o mestrado eu trabalhei com robótica. Então, era uma robótica, era para a Petrobras, então a ideia era uma aplicação em inspeção de tubulações e tal. E a ideia era construir um pequeno robô. Que aí tinha a ver ainda com a Petrobras, certo? Que tinha a ver com a Petrobras. E aí, eu fiquei sem bolsa, ainda tinha uns 4 meses para eu defender, para eu terminar a dissertação, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas, eu me lembro que foi a professora Diane, da mecânica, não era minha orientadora, mas ela estava sempre presente, e eu virei para ela e falei, olha, eu estou nessa situação chata aqui, se você souber de alguém que tiver com uma bolsa sobrando, digamos assim, eu estou super disposta a trabalhar em outras coisas também. Aí ela mandou
e-mails por aí, eu não sei como ela encontrou, mas ela descobriu que o professor Antônio, da engenharia elétrica, estava com uma bolsa de pesquisa para trabalhar com desenvolvimento de um produto para pessoas hemiplégicas. Uma pessoa hemiplégica é uma pessoa... hemiplegia é uma paralisação sagital do seu corpo, então direito ou esquerdo. Isso acontece, sei lá, depois de um AVC ou uma lesão cerebral. E essas pessoas, por elas não terem a sensibilidade de um lado do corpo, muitas vezes você vai levantar da cadeira, ou você vai sentar, você acaba jogando mais peso para um lado ou para o outro. Ou do lado que você não está sentindo, porque você não está sentindo mesmo, ou o outro lado, porque você fica com receio com o lado que você não está sentindo, né? E a ideia era desenvolver uma palmilha em que você só colocasse no tênis e ela te daria um feedback vibratório, se você estivesse jogando mais de um lado ou de outro. Então, você teria essa assistência, né, de você ter esse feedback enquanto você está usando o produto e também um pouco reabilitação, porque com o passar do tempo você vai entendendo melhor onde que você pode jogar o peso ou não. E aí eu trabalhei com o Antônio com isso até o final daquele ano, né, eu acho que eu defendi dissertação em setembro, uma coisa assim, e eu tinha a bolsa com ele até o final do ano, e aí ele falou para mim na época que se eu quisesse continuar trabalhando com ele nessa bolsa, ele ainda teria alguns meses de bolsa para o ano que vem, mas teria uma pausa, porque tem alguma troca de ano, e aí tem um pequeno limbo que o dinheiro fica preso, e depois ele só podia voltar depois, né, usar depois, mas que eu poderia continuar trabalhando com ele, né. E eu tinha perspectiva de talvez fazer um doutorado, eu estava buscando alguns lugares para fazer doutorado nos Estados Unidos, eu acho, com robótica antes, mas aí eu conheci esse projeto, conheci outras ideias que o Antônio tinha de projetos futuros. Só fala o sobrenome do professor, por favor, Ana. Antônio Bó, Antônio Padilha Lanari Bó. E ele veio com essas ideias, eu falei, nossa, poxa, muito legal, né? Eu poder aplicar em algo com um potencial tão grande, assim, porque é claro que quando você está criando em outras áreas, você está criando conceitos que podem ser usados, você pode estar desenvolvendo coisas com soluções muito interessantes. Mas essa tinha uma coisa meio pessoal, eu acho, uma coisa meio de você estar ajudando agora, naquele momento, aquela pessoa. Era uma coisa bem, bem prática, assim. E aí eu pensei, vou fazer as duas seleções de doutorado. Vou fazer a seleção de doutorado na mecânica com robótica e na elétrica com reabilitação, com o Antônio. Vamos ver qual seleção eu passo, né? Deixei um pouco pro destino, assim, falei, vai que eu só passo em uma delas, já tá decidido. Aí eu passei nas duas, eu tive que escolher. E eu acabei escolhendo a reabilitação, não era uma escolha tão difícil, acho que eu já sabia que eu queria fazer isso. E comecei a trabalhar com outras tecnologias durante o doutorado. E a Palmilha deu vocês registraram uma patente, né? Também. A gente registrou uma patente, assim que a gente finalizou umas etapas. E aí me conta, isso de trabalhar com reabilitação, e aí aliar já a sua experiência nas pesquisas de robótica, como que isso foi caminhando para o seu projeto, para o seu interesse no doutorado especificamente? O que é que você desenvolveu no doutorado a partir desse contato com o professor Antônio Bó? Então, o Antônio ele já tinha alguns equipamentos que permitiria começar a fazer isso. Ele já tinha um eletroestimulador. Um eletroestimulador é um aparelho muito comum em fisioterapia, até. Que a ideia é assim, conceito rapidinho. O nosso cérebro, ele é eletroquímico, né? Então, uma grande parte dos nossos sinais que a gente manda são elétricos. Então, a gente manda um sinal para o nervo motor que vai recrutar fibras musculares, então contrair os nossos músculos. Se é um sinal elétrico, a gente consegue pegar dois eletrodos, aplicar aqui, dois eletrodos superficiais mesmo, colocar uma corrente específica e contrair o músculo. A gente consegue ativar esse nervo e contrair o músculo. E a gente consegue, se a pessoa tiver os nervos intactos ainda, a gente consegue fazer isso com pessoas que tiveram uma lesão medular, por exemplo, porque a questão da lesão medular é você interromper a comunicação.
mas os nervos na ponta continuam funcionando. Então, é possível fazer uma pessoa gerar contrações musculares. Então, esse foi um dos projetos que eu olhei e falei, uau, eu não sabia que isso existia. E poucas pessoas sabem que isso existe, e isso é tão comum em fisioterapia. E além disso, a gente, pensando em controle, em tendo alguns sensores, para a gente ter esse feedback, a gente consegue treinar uma pessoa, ela precisa ganhar um pouco mais de massa muscular, mas uma pessoa que teve uma lesão medular, a gente consegue fazer ela pedalar uma bicicleta, que é algo relativamente simples, assim, se você sabe o ângulo que ela tá, você sabe quais músculos você tem que contrair, você tem uma série lá de eletrodos, você coloca para contrair o músculo certo, você consegue fazer essa pessoa pedalar. E existe uma competição disso, que inclusive vai acontecer de novo esse ano, em forma virtual, por causa da pandemia, era para ter acontecido em maio, eles adiaram para novembro, que se chama Cybathlon, e que pessoas com lesão medular competem umas com as outras usando esse dispositivo. Então, elas estão pedalando a bicicleta com os próprios músculos. Algo que, sem a tecnologia, elas não são capazes de fazer. Então, é algo que tem todos os ganhos fisiológicos, mas o ganho psicológico de você estar fazendo aquilo também é gigantesco, né? A gente fez com qualquer pessoa que está participando do projeto. Então, isso foi se desenvolvendo para a minha tese. Fazer a bicicleta em si não é algo tão complexo, é algo que já existe há 20 anos, 30 anos, mas o que eu trabalhei mais foi adicionar alguns elementos a esse controle para melhorar a velocidade, para melhorar a acurácia do resultado final. Então, eu trabalhei com alguns ambientes de simulação, criei alguns ambientes de simulação e criei alguns elementos a mais para fazer testes de controladores e verificar se a gente consegue melhorar algum aspecto dessa eletroestimulação, né, desse controle por eletroestimulação. Então, esse foi mais ou menos esse foi a minha tese de doutorado, né? E essa parte de tecnologias de reabilitação e assistência, você continua agora nesse projeto na Austrália? Como que está essa transição sua para essa nova pesquisa? Então, o trabalho na Austrália é justamente fazer essa bicicleta, mas com BCI, que é Brain Computer Interface, interface homem-máquina, né? Interface com o cérebro. A ideia é você usar alguns eletrodos que vão medir alguns sinais de eletroencefalograma, e a partir disso você percebe se a pessoa se ela tem intenção de pedalar ou não. A ideia é que se você tem esse feedback, você consegue aumentar a interação da pessoa com a reabilitação. Então, Ana, eu emendei a sua pesquisa de doutorado com o que você está fazendo agora com a Universidade Griffin University da Austrália, mas eu queria voltar no seu período ainda de doutorado, quando você participou do Ciências Sem Fronteira. É um projeto que possibilitava, desde a graduação até alunos da pós, terem uma experiência acadêmica com outras universidades fora do país e tal. E você disse que foi um momento muito especial da sua vida, né? Que não só acadêmico, mas pessoalmente. Me conta também mais disso. Então, com certeza eu diria que foi fácil, assim, o melhor ano da minha vida. Quando a gente estava no segundo ano, eu e o Antônio, no primeiro ano do doutorado, eu cheguei para o Antônio e falei, então, minha graduação, minha formação vai ser 100% UNB. E isso me preocupa um pouco, eu gostaria de ter uma experiência fora. E ele virou para mim, assim, tranquilamente, e falou, se você quiser, você vai. Assim, todos os meus alunos que quiseram e foram, a gente tem esses recursos aqui que são destinados para isso. Então, era uma facilidade muito grande, assim, segundo ele. E aí, no segundo ano do doutorado, a gente começou a pesquisar alguns lugares que eu poderia ir. E é muito interessante isso, porque desde a graduação eu fazia aula de francês, porque eu sempre achei que eu ia para a França. Eu fiz muitos anos de francês, assim, porque eu pensava assim, eu tenho muitos professores que têm contato com o pessoal da França, eu acho que vai ser mais fácil se eu decidir para lá, né?
E o Antônio ele fez o doutorado dele na França, então ele tinha todo contato, várias pessoas do laboratório tinham ido para lá. Até que ele volta de um congresso que foi em Berlim, fala, nossa, eu conheci um pessoal aqui muito legal, pessoal, um pessoal super atencioso, com um projeto muito consolidado, muito bom, o que você acha? E eu fiquei assim, Alemanha? Tipo, eu nunca tinha considerado, assim, a Alemanha como país para morar, né? Eu não sabia nada sobre o lugar. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, tanto os projetos de pesquisa que existiam lá, os projetos de pesquisa do professor de lá, quanto a Alemanha em si. E eu comecei a gostar bastante, comecei a apresentar isso para minha esposa, porque ela iria comigo, então ela tinha que concordar, e ela já estava super feliz, assim, França para ela estava ótimo. Tinha inclusive um clima mais ameno, ela pensava que seria muito mais legal lá, mas a gente começou a estudar sobre a Alemanha, a gente começou a se apaixonar já aqui do Brasil. A gente via vídeos sobre a Alemanha todo dia, então a gente já começou a saber tudo que a gente podia saber de lá, assim. E aí eu decidi, então a gente vai para a Alemanha, então a gente vai para Berlim. Então eu fui para lá, eu lembro que a gente fez algumas reuniões com esse professor, eu cheguei a conhecer esse professor pessoalmente em 2 congressos, conversar com ele pessoalmente em 2 congressos, achei ele um cara muito legal, muito atencioso, estava interessado em eu ir para lá e fazer alguma coisa de fato, né? Então, a gente teve umas reuniões online também sobre o que eu queria fazer, e aí ele falou, faz umas perguntas aí, como que vai ser aqui e tal. E eu fiz umas perguntas mais práticas, como que é a sala de aula, como que são as salas de laboratório para a gente trabalhar, como que é o horário de trabalho, como que você espera que se eu ficar lá até mais tarde não tem problema, final de semana. Ele falou, então, o prédio não fica aberto no final de semana. Se você quiser ir, tem que pedir uma autorização especial. Mas eu não vejo muito sentido. E isso eu fiquei pensando, como assim? E aí uma das coisas que eu li é que na Alemanha, apesar de eles serem conhecidos por ser, assim, eficiência alemã, apesar de todas as burocracias, né, alemães são conhecidos por ser super rígidos, super focados em trabalho. E aí eu fui descobrindo aos poucos que os alemães, eles são muito focados em trabalho. Mas eles têm uma separação muito clara do que é trabalho e do que é lazer. Então, o seu final de semana é para você, não é para você trabalhar. Você vai para o trabalho, você não vai usar o WhatsApp, você não vai usar a internet, não vai usar o Instagram, você não vai usar o Facebook, você vai trabalhar, você vai fazer o máximo possível naquele tempo. E aí, quando você vai para casa, você vai viver. E isso foi fantástico, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito workaholic, eu me considero até hoje, e eu sempre lidei muito bem com isso, nunca foi uma coisa muito estressante. Mas ir para lá e de repente ver esse tempo livre, ver essa possibilidade de, no final de semana, ir para um parque, assim, fazer nada e curtir meu tempo e viver outras vidas, assim. Eu lembro que eu comprei uma câmera, eu acho que eu já tinha uma câmera, mas eu comprei uma lente nova, comecei a brincar com fotografia, umas coisas assim que usando esse tempo livre, né? E eu tento levar isso até hoje para mim, essa ideia de que todo mundo tem direito a esse tempo livre. Porque o trabalho acadêmico ele nunca acaba. Você sempre vai ter um artigo para escrever, sempre vai ter um edital para se escrever, você sempre vai ter um congresso para mandar alguma coisa, sempre vai ter trabalho. Uma aula para preparar, sempre vai ter trabalho. Se você não se coloca esse limite, se você não institui esse limite, ele não existe mesmo. E uma coisa muito específica da Alemanha que eu achava fantástico era a naturalidade para uma pergunta que a gente fazia, assim, às vezes. Mercado na Alemanha não abre no domingo. Mercado nenhum abre no domingo. Farmácia não abre, não abre. Tem algum ou outro, assim, numa estação que tem lá, que é meio emergencial, assim, se você quiser, você vai. Mas uma estação de trem específica, assim. Mas, em geral, não abre. E aí você pergunta para as pessoas, mas por quê? Porque todo mundo tem direito de descanso. E todo mundo te responde isso com uma naturalidade que faz você se sentir um idiota, assim. Todo mundo tem direito de descanso. O caixa de mercado tem direito de descanso. Você, na academia, tem direito de descanso. E eu tento trazer isso para a minha vida. Eu vejo hoje que
Eu acho que eu conseguiria fazer mais se eu quisesse. Se eu quisesse mesmo publicar mais, ou desenvolver mais, ou fazer as coisas mais rápido. Eu acho que eu poderia fazer me dedicando mais, mas a pergunta que fica é: eu quero de fato fazer isso? Eu preciso fazer isso? Até que ponto vai? O, eu quero fazer um trabalho de qualidade, e requer tempo, claro, mas eu quero fazer um trabalho de quantidade também. Eu preciso fazer esse trabalho de quantidade. Então, é um duelo, assim, que a Alemanha me fez olhar, assim, fez outros olhos para mim mesmo, essa experiência. Então, Ana, você sai da graduação em 2012, termina o mestrado em 2014, conclui o doutorado em 2019, já está com essa experiência na Austrália, aprendeu essa nova compartimentação da vida, entendendo que é preciso, né, um descanso, um respiro com essa sua experiência na Alemanha. E aí, em uma palavra, como que você me define a sua trajetória até aqui? Eu vou roubar um pouquinho e vou dar 3 palavras, mas elas são um sentido só, que é o de rede de apoio. Eu pensei bastante sobre isso, eu vi os outros teses e me questionei muito sobre o que eu responderia. Eu considerei responder coisas mais individuais, tipo, organização, equilíbrio, que seriam coisas que me representariam, mas eu acho que eu só fui capaz de fazer tudo que eu fiz com uma qualidade que eu considero boa, porque eu tive toda uma rede por trás. Eu tive meus pais pagando meu aluguel até outro dia, eu tive amigos que me deram suporte durante todo esse tempo, eu tive orientadores maravilhosos, minha orientadora de mestrado, a Carla Koik, super atenciosa, o Antônio, super cheio de visões fantásticas, de um jeito fantástico de lidar com a pesquisa, o Thomas na Alemanha também, super atencioso, se reunia comigo toda semana. Eu tive experiência de estar na Alemanha, de chegar na Alemanha e entrar em contato com. Eu tinha entrado em contato com ele antes, ele era um amigo de uma amiga minha. E ele falou: eu vou te receber quando você chegar. Eu cheguei com eu e minha esposa com 4 malas, ele levou a gente, ele levou: o ônibus é esse, seu hotel é esse. É, acho que a gente estava sendo trocado, ele comprou passagem pra gente, então eu nem conhecia ele, eu conheci ele naquele momento. Então, todas essas experiências, o que tem em comum entre elas é essa rede por trás. São essas pessoas que permitiram que eu desse o meu melhor. E eu vou ser eternamente grata para todas elas, porque eu só sou capaz de fazer o que eu faço hoje porque eu tenho essas pessoas. Ana, eu só tenho a te agradecer pela participação aqui no Tese, por contar a sua história tão bacana, te desejar boa sorte nessa ida à Austrália, que ela aconteça em breve e que você traga mais e mais histórias. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane. Como eu disse no início, eu acho muito carinhoso esse projeto de dividir e partilhar. Então, muito legal e boa sorte também para você nessa continuidade. E para você que nos acompanha aqui no Tese, eu aguardo as suas indicações de outras pessoas para conversar comigo. Você mesmo pode vir participar do Tese também, tá? Conta pra gente o que está achando também dos episódios. É muito legal ter esse retorno, tá? Beijo. Tchau.